Boa noite a todas, todos e todes. Bom, eu estou muito feliz hoje aqui de estar apresentando o Geringonça de hoje. Lembrar que o Geringonça é um programa semanal do Comitê de Coletivos pela Democracia e por Lula Livre. Esse comitê reúne aí 30 coletivos que participam dele, e coletivos aqui da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo, tem coletivos de outras regiões do Brasil e também coletivos fora do Brasil, todos militantes que se uniram no comitê para fazer suas lutas independentes, mas também para se juntar na União por Lula Livre, inicialmente, e agora por Lula presidente. Estou muito feliz porque nós estamos fechando a programação de março. Março, Geringonça se dedicou a celebrar a luta da mulher, então nós tratamos aqui de políticas de mulheres, nós tratamos aqui da Marielle Franco, nós tratamos aqui do combate ao racismo, programas muito legais. Assistam, quem não assistiu, está lá nos nossos canais. E também hoje, para fechar essa programação de março, nós vamos tratar de um tema central na luta das mulheres, que é a luta por moradia. Mais do que isso, né? As mulheres protagonizam a construção das políticas habitacionais. E, para isso, nós temos duas convidadas maravilhosas aqui, a Graça Xavier e a Inês Magalhães. Obrigada, Graça. Obrigada, Inês, por vocês estarem aqui. A Graça, que é uma maravilhosa liderança, uma notável liderança, que entre os papéis que ela exerce, que são diversos, né, Graça? Ela coordena hoje a União Nacional por Moradia Popular, né, a UNMP, e a Inês Magalhães, que também muito notável, que tem uma bagagem enorme na construção de políticas públicas, que esteve à frente da Secretaria Nacional de Habitação ao longo dos governos Lula e Dilma, que foi ministra das cidades e que coordenou o programa Minha Casa Minha Vida, o maior programa de inclusão à moradia que já teve na história do nosso país. E que, coincidentemente, né, Inês e Graça, fez aniversário de 13 anos no último dia 25 de março. Né? Então, eu já passo aqui a palavra para a Graça, que vai conduzir, a Graça é que vai conduzir esse bate-papo nosso aqui com a Inês, ela que vai conduzir, vai mediar esse bate-papo com a Inês, e já pedindo, Graça, para você também se apresentar e começar dando um breve panorama da luta dos movimentos nacionais, dos movimentos por moradia, sobretudo nessa agenda emergencial que vocês estão lutando, que é em relação aos despejos que continuaram, apesar da proibição por lei, continuaram ao longo da pandemia. A mulher e as crianças e adolescentes são o centro desses despejos, os mais atingidos, as mais atingidas. Queria que você falasse um pouco dessa situação e já conduzisse aí a conversa. Eu volto no final do programa para fazer as considerações finais e aqui também para anunciar a participação mais que especial do coletivo Linhas de Sampa, coletivo Linhas de Sampa, imperdível, viu, pessoal que está nos assistindo, que vai fechar essa programação de março com uma apresentação celebrando a luta das mulheres, tá bom? Então, já passo aqui para a Graça e já agradeço muito vocês estarem aqui com a gente hoje. É com você, Graça. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Bel. Boa noite, Inês. Dizer que é um prazer, né, apresentar esse programa hoje aqui junto com a minha colega, a grande amiga e grande mulher, a Inês. Então, desde já inicio agradecendo.
dizer que a União Nacional por Moradia Popular, né, encontra-se em 21 estados da Federação Brasileira e há mais de 33 anos vem construindo o direito à cidade e principalmente incidindo direto nas políticas públicas, principalmente nas políticas habitacionais no Brasil. Desde a defesa do programa de autogestão, que inclusive acabamos de protocolar no dia 5 de outubro de 2021, um PL da autogestão e propriedade coletiva, pelo qual já tem inclusive o número que é 4216/2021, que já está tramitando na Câmara dos Deputados e Deputadas em Brasília. E para nós é muito importante ter esse contraponto, que é um projeto de lei que futuramente pode definir o recurso para a construção de moradias, principalmente para famílias de baixa renda, qual o maior número habitacional do déficit habitacional no Brasil são principalmente das famílias que ganham de 0 até 2 salários mínimos, ou seja, que ganha menos de R$ 2.000. Então, Inês, isso é muito importante, partindo do princípio que o programa Minha Casa Minha Vida, né, que fez 13 anos agora, dia 25 de março, foi o maior programa habitacional que o Brasil já teve. E aí é algo que nós, os movimentos populares, não nos cansamos de dizer, né, que o programa Minha Casa Minha Vida Entidade, a cada 10 famílias atendidas, 7 eram de famílias de baixa renda, que ganhavam aí até R$ 1.800. Com a mudança e com toda a mudança de governo, né, desde o golpe da Dilma, que assumiu Michel Temer, depois esse total desgoverno do atual presidente Bolsonaro, que de lá para cá nada se fez, praticamente tudo zerado, né? Foi um desmonte de todo o programa e implantaram o programa Casa Verde e Amarelo. De lá para cá, nada se construiu, o que é pior, né? A gente sabe que o déficit habitacional no Brasil, a grande maioria, são pessoas que ganham até 2 salários mínimos, de 0 a 2 salários mínimos. E o programa Casa Verde e Amarela só atende quem ganha acima de R$ 1.400 e tem uma série de restrições, né? Como ter o nome no SPC, no Serasa, a outra coisa tem que ter vínculo trabalhista, se não tiver o próprio fundo de garantia, né? Então não permite acessar o programa Casa Verde e Amarelo, e hoje é muito importante, né? Como você foi secretária no governo do Lula, foi ministra do Ministério da Cidade. E nós, principalmente, a gente veio aprofundar mais essa relação durante o governo Lula e Dilma, e que a gente vem aí desenvolvendo uma série de trabalhos junto, principalmente se a gente pegar, na grande maioria hoje, são mulheres, são chefes de famílias, são negras, as mais impactadas, né, principalmente agora, durante a pandemia, com relação à quantidade de despejos administrativos, né? Para quem não sabe, o despejo administrativo é aquele despejo que ou o prefeito ou o governador amanhece o dia e fala: hoje eu vou invernizar a vida da população, daquela comunidade que ali está vivendo 10, 20, 30 anos, né? E acaba chegando com os tratores sem aviso nenhum e acaba despejando essas famílias. A outra quantidade de pessoas são via judiciário, que é a outra situação que também vem ocorrendo. Os últimos levantamentos da Metrópolis
em parceria com os movimentos populares, são mais de 120 mil famílias ameaçadas de despejos agora nesse período de pandemia, sendo que só aqui no estado de São Paulo são mais de 40 mil famílias. E pior que isso, né, que a decisão do STS, ele vence agora dia 30. Então, nós estamos fazendo uma série de manifestações, uma série de trabalho no sentido de sensibilizar o STF para prorrogar essa decisão. Então, Inês, partindo de todo esse cenário que eu já coloquei aqui, eu gostaria de dialogar com você no sentido o que você está pensando, como você está vendo esse atual cenário, né, com todo esse desmonte de tudo aquilo que você, inclusive, ajudou a construir como programa Minha Casa Minha Vida. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que eu conheço várias pessoas que participam dos coletivos que compõem o Geringonça, mas eu acho a ideia do Geringonça genial, né? Assim, essa questão de ele é um nome que se tornou um conceito, como a gente estava falando um pouco antes do programa começar, e é um prazer estar aqui com vocês. Graça, eu acho que assim, nós estamos, nos últimos anos, né, o país vem vivendo a sobreposição de diversas crises, né? Se a gente começou com uma crise econômica que foi derivada de uma crise política muito forte, que culminou no golpe da presidente Dilma, uma crise econômica que a mais longa, né, a recuperação mais longa que nós tivemos no país, e que se agravou pela pandemia e por um tipo de gestão cujo o projeto político mais importante do governo Bolsonaro é da destruição, da desconstrução das políticas públicas que foram duramente conquistadas, né, a partir da Constituição de 88, né, o frágil estado de bem-estar social que vinha sendo construído desde 88. Né? Então, nós temos a habitação, na habitação não foi diferente, né? Você teve a paralisação, primeiro, a extinção do próprio Ministério da Cidade, que sinaliza a destruição de um projeto, né? Um projeto de pensar as cidades de maneira democrática, com os movimentos sociais, com o Conselho das Cidades. Né? Você extinguir um ministério é uma maneira também de você mandar um recado de qual política você quer, né? Nós temos, em termos da questão habitacional no país, um desafio que é enorme, né? Se a gente olha, de um lado, a questão do déficit habitacional, que continua em cerca de 6 milhões de moradias, mas se a gente olha também para o nosso perfil de crescimento, nós vemos que a gente precisa de cerca de 1 milhão de moradias por ano, né? E isso só vai diminuir daqui uns 10 ou 15 anos, essa necessidade. Então, o desafio que nós temos é como é que a gente organiza institucionalmente, politicamente, os atores da sociedade, os movimentos sociais, as cooperativas, os governos estaduais e municipais nesse esforço, né? Eu acho que nós vínhamos engatinhando nesse objetivo, nós fomos capazes de organizar
num país com mais de 5.500 municípios, 5 conferências das cidades, nos municípios, nos estados, conferências nacionais, né? E estabelecer em cada uma das políticas públicas urbanas, né, na política de saneamento, de mobilidade, de habitação, de ordenamento territorial, uma institucionalidade, uma nova maneira de ver essas políticas. E, no caso da habitação, produzimos aí o Minha Casa Minha Vida, produzimos o PAC Urbanização de Favelas, produzimos o primeiro marco, né, de regularização fundiária, que também é um tema importante. Colocamos na agenda dos municípios o tema dos riscos, né, da mitigação de risco, e tudo isso construído de uma maneira ou de outra com o Conselho das Cidades e com a parceria com os municípios. É claro que, se você pensa, né, quer dizer, nós tivemos num período relativamente curto de existência do Ministério das Cidades. Então, muita coisa precisa ser melhorada. O que eu olho para frente e vejo como desafio? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que continuar fazendo coisas que a gente fez bem e acertou, né? Quer dizer, trabalhando junto com um processo de participação de baixo para cima, você ter a capacidade de organizar um sistema onde a participação dos 3 níveis de governo seja soma de esforço e não a concorrência. Acho que há um aprendizado do Minha Casa Minha Vida Entidades que a gente deveria levar para o conjunto da produção habitacional, que é a questão de ter a demanda habitacional organizada. Acho que é um grande desafio, tanto para os projetos de melhoria nos bairros, nas periferias, nas favelas, como nós organizamos e criamos um sentido de reforço das redes, inclusive que algumas delas, como essa ou outras, foram criadas durante a pandemia, né? Como é que nós conseguimos consolidar essas redes que foram criadas para fortalecer o tecido social dessas comunidades e, através desse fortalecimento, a gente somar a questão da habitação como um instrumento fundamental de combate à pobreza e à desigualdade, que eu acho que é o grande desafio do século XXI, né? Como é que nós tornamos o país menos desigual e conseguimos terminar com a pobreza extrema nesse país, que já produz, é capaz de produzir o alimento para toda a sua população. É um país rico, mas profundamente desigual. E, sem dúvida, a habitação é um instrumento muito importante para conseguir esse objetivo, né? O tema dos despejos, ele é um tema gravíssimo, né? Porque há um desconhecimento, uma ignorância, né, no sentido de desconhecimento, e uma deliberada ignorância em não aplicar a legislação que já prevê regras para fazer o processo de reintegração de posse, ou o processo de reassentamento de família, tem uma regra do jogo, né? É impressionante como nós temos no judiciário um polo de resistência à própria legislação, que é uma legislação que já deveria ter sido
apropriada por todos os níveis da justiça nacional, né? Então, é muito importante que as campanhas, né, como o Despejo Zero, que consegue quebrar, né, quebrar esse nicho da luta pela moradia, né? Nós estamos falando aqui de direitos humanos, né? Nós estamos aqui falando de como eu tenho que olhar para um problema social, para uma questão social e ter mecanismos de atender essas famílias de maneira digna, né? Então, são desafios aí enormes que nós temos pela frente. Então, Inês, essa é uma das maiores dificuldades que está durante todos esses 2 anos a gente vem deparando, né? E percebe a quantidade de famílias que hoje estão vivendo em situação de rua, com a redução dos salários, a crise econômica, principalmente com relação à questão do desemprego, o preço das coisas que tem aumentado todos os dias. Então, assim, o mais impressionante é com toda essa crise, com toda essa situação, com as famílias indo nos tribunais fazendo as manifestações, nós estamos fazendo uma grande rede de articulação com todos os movimentos urbanos e rurais. Nós mesmos, porque o IBGE não teve IBGE durante esse período. O último IBGE foi, se eu não me engano, 2016, se eu não me engano. De lá para cá, nunca mais para poder, inclusive, buscar fazer essa pesquisa e ter esses dados. Somos nós, as lideranças, que estamos fazendo todo esse levantamento e passando para metrópoles, né, da cidade, para conseguir identificar, para ver se consegue sensibilizar o Tribunal de Justiça e, ao mesmo tempo, as prefeituras e os governadores. Então, com tudo isso que vem ocorrendo, o que você está pensando com relação a essa mudança, inclusive com as eleições em 2022, principalmente com todo esse desmonte que o governo Bolsonaro e, ao mesmo tempo, os estados e municípios estão aí acabando com tudo isso que foi anos e anos para poder conseguir construir não só a questão da moradia, né, mas uma série de políticas públicas que vinham beneficiando diretamente essa população de baixa renda. Bom, eu vou dizer aqui o que eu espero, né? Não que eu tenha a informação, nem seja posta, mas eu espero que nós tenhamos o aprimoramento de várias das nossas políticas. O Minha Casa é uma delas. Eu acho que ele foi um programa muito importante. Nós atendemos, né, até 2017, na saída até ao golpe que destituiu a presidente Dilma, nós tínhamos cerca de 4,5 milhões de moradias contratadas e cerca de 1,7 milhões dessas moradias eram para as famílias que ganhavam, à época, até R$ 1.600, né? Então, uma das coisas que eu espero é que a gente retome o Minha Casa Minha Vida para as famílias de menor renda, com os aprimoramentos que nós sabemos que são necessários em relação a uma corresponsabilidade dos municípios na localização, com a melhor rede de atendimento de serviços nessas áreas, com empreendimentos melhor localizados, que o Minha Casa Minha Vida Entidades tenha aí também uma
nós consigamos dar uma maior celeridade, uma maior participação do Minha Casa Minha Vida Entidades. Acho que nós temos que ter um esforço conjunto com as prefeituras, porque o tratamento da questão do morador, das pessoas em situação de rua, a moradia é uma dimensão, né? Mas ela é uma dimensão importante, mas ela não é única, né? Eu acho que a questão da rede de proteção social, ou seja, você tem que ter uma estratégia de trabalhar com as pessoas, com uma oferta de um leque de opções para acompanhar essas famílias ou as pessoas, né? E não deixar que se consolide a situação, porque um dos grandes problemas que nós temos no caso do crescimento, principalmente nesse período da pandemia, é que a nossa agilidade dos municípios em dar resposta para aquela situação, naquele momento, que é uma resposta, às vezes, provisória, mas que, se não for dada, você tem um prejuízo, né? uma desconstrução da família, do núcleo familiar, que não tem preço. Então, é importante que a gente tenha ofertas de programas para os diferentes momentos da família, né? Seja um auxílio moradia, seja uma alocação nos hotéis, seja a constituição de repúblicas, a constituição de uma moradia mais permanente, enfim, esse leque de opções que, claro, o governo federal tem que, com as prefeituras e governos do estado, construir essas políticas, contribuir com a construção dessas políticas. Acho fundamental que a gente, inclusive a partir dessas redes que foram algumas fortalecidas, outras foram criadas durante a pandemia, a gente seja capaz de estabelecer um programa de urbanizar. A gente fala de assentamentos precários, mas são dos bairros periféricos, dos lotamentos irregulares, das favelas, que melhore a qualidade de vida das famílias. E melhorar a qualidade das famílias nessas áreas pode significar coisas diferentes em cada um desses territórios. Pode significar uma melhoria do acesso à mobilidade urbana, pode ser os equipamentos sociais, que normalmente são muito concentrados nas cidades. Você ter, ao mesmo tempo, uma preocupação com a infraestrutura, mas também ter uma preocupação com melhorar ou incentivar o fortalecimento do capital social, né? Esses territórios não podem ser olhados só por aquilo que falta, mas também por aquilo que eles têm de potencialidade. Eu acho que esse é o grande desafio. Como é que nós juntamos, né, a oferta de serviços e de infraestrutura para melhorar a qualidade de vida das famílias naquilo que falta, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue estabelecer com elas uma estratégia para o fortalecimento daquilo que elas têm, né? E que há uma riqueza muito grande, seja dos coletivos que estão preocupados com a economia solidária, com o tema da alimentação, que hoje é uma questão fundamental, né? Hoje nós entramos de novo no mapa da fome, mais uma conquista, né, do governo Bolsonaro, né, entrar no mapa da fome, né, voltar ao mapa da fome, né? Nós temos aí um enorme potencial para a questão da agricultura urbana, para a questão de incorporar os temas das hortas comunitárias nas novas moradias, na nova produção
habitacional. O tema da regularização fundiária, eu acho que ela, a revisão da legislação foi uma coisa, por um lado, positiva, no sentido de poder dar maior celeridade para a questão da regularização fundiária, mas é preciso também que a regularização fundiária seja acompanhada da melhoria desses territórios, né? da infraestrutura desses territórios. Não é o título que eu acho que é o mais importante. O importante é que o título acompanhe um processo de melhoria dessas áreas, desses loteamentos, desses conjuntos habitacionais que foram historicamente produzidos e muitas vezes produzidos pela própria população, né? 70% das cidades latino-americanas, mais ou menos, em alguns países mais, outros menos, foram produzidos pelas próprias pessoas, né? Uns chamam de produção social, do habitat, seja lá o nome que for, a grande força produtora das cidades são as famílias, e normalmente as famílias de menor renda. O tema, né, que você colocou, né, de como é que a gente trata essa questão, nós precisamos ter claro que uma parte das nossas famílias, em que pese tenham uma capacidade de pagamento, elas têm uma renda informal, né? Elas têm uma necessidade de um sistema de financiamento, né? E de apoio que não pode ser um apoio igual a classe média acessa um financiamento na rede bancária, né? Então, isso é uma diferença fundamental. Por isso que o fato de você até atender uma renda de R$ 1.500, não significa que você esteja atendendo os mais vulneráveis, né? Que justamente são os que têm maior irregularidade na renda e outros tipos de vulnerabilidade. Por falar nisso, estamos no mês de março, e o mês que a gente comemora aí o Dia Internacional da Mulher. Nos movimentos populares, nós somos a maioria mulheres, a grande maioria mulheres negras. Agora, na pandemia, nós trabalhamos muito o tema do protagonismo das mulheres e a luta de classe, né? Que é importante, inclusive, que as pessoas entendam e compreendam, né? Que não basta só ser mulher, mas a gente tem que trabalhar principalmente a questão da formação, da conscientização, para não virar mais uma Damares da vida, né? Então, com relação ao programa Minha Casa Minha Vida, vocês, quer dizer, você, quando estava no governo... Nós, né? Nós. Nós, né? Você poderia explicar melhor como que se deu, inclusive, para quebrando aí, inclusive, regras do próprio Código de Processo Civil, sendo a titularidade da casa em nome da mulher, e mais que isso, né? Para quem não sabe ou não sabia, até pouco tempo, as mulheres não poderiam assinar a titularidade das unidades habitacionais. Elas iam para a obra, ou elas construíam suas casas, mas as casas, no final da construção, a titularidade vinha já no automático em nome dos maridos, dos companheiros e daí por diante. A outra questão era que as mulheres elas teriam que ter filhos ou ser casada com pessoas do sexo oposto. Não poderia ser um casal de lésbica ou um casal de homossexual, né? Homoafetivo, daí por diante. Como que vocês conseguiram trabalhar para quebrar toda essa regra e conseguir atender não só a questão do GLBTQIA+, mas também da titularidade em nome das mulheres? Então, na verdade, foi sempre uma determinação, e acho que um compromisso, né, tanto dos governos Lula quanto dos governos Dilma, de você ter, na questão do combate ao racismo e à discriminação, algum tipo
de política que pudesse contribuir para isso, né? Nós tivemos, digamos, dois momentos e dois níveis diferentes, né, de tratamento disso, né? O acho que mais significativo e importante, né, foi a mudança na criação do Código do Minha Casa Minha Vida, em que a gente muda lá um artigo do Código Civil que diz que, independente do regime de casamento, de união daquela família, a casa ficará em nome da mulher, né? Ela só fica em nome do homem se o homem tiver a guarda total das crianças, né? Tem uma coisa da proteção da família, né? Da casa como um elemento, como a gente disse, importante de combate à pobreza e que protegeria a mulher no caso de separação, né? Isso valeu para o cartão do Bolsa Família, que também vem em nome da mulher. Uma outra questão, que aí era um tema que não houve uma mudança legal, mas num primeiro momento administrativo, é que a mulher não podia assinar um contrato de financiamento sem a autorização do marido, né? E nós temos aí um conjunto muito grande, né, de famílias onde a mulher tem a chefia da família, porque o marido sumiu, foi embora, etc. E tal. E nós tínhamos a situação do seguinte: eu não conseguia beneficiar a mulher porque ela precisaria da autorização do marido para poder ser digamos, a contratante daquele imóvel, né? Então, essa foi também uma questão que foi tratada. Não, ela pode assumir. A gente não conseguiu que na venda ela não precise resolver essa questão da família, mas na entrada do financiamento, no recebimento da casa, nós conseguimos. A outra questão é como é que a gente trata as famílias, nós chamamos de sozinhas, as pessoas que moram sozinhas, que isso é uma questão e que vem aumentando muito os domicílios unipessoais, que são chamados unipessoais, esses com uma família só, uma pessoa só. Que é um tema, seja do idoso, enfim, seja da pessoa sozinha, que precisam estar atendidos pela política. Elas podem não ter prioridade no atendimento, porque o déficit é muito maior, mas elas podem ser atendidos pela política, assim como os casais homoafetivos, né? Você tem o reconhecimento da união estável dos casais homoafetivos como um reconhecimento de direitos, né? Assim, nada mais do que você olhar para a sociedade e ter que contemplar as políticas públicas, né? Que as políticas públicas têm que se adaptar àquilo que a sociedade tem como representação, né? Isso foi uma coisa. Eu confesso que no momento em que a gente escreveu a alteração do Código Civil, eu falei assim, isso não vai passar. E foi com muita alegria que que isso passou a vigorar para o programa Minha Casa Minha Vida, né? Bom, nós estamos aí com várias mulheres e homens também de vários estados, inclusive mandando aí vários recados. Eu vi pessoas da Bahia, eu vi do Maranhão, vi daqui de São Paulo, várias pessoas comentando, inclusive parabenizando o programa. E é muito importante dizer que para as pessoas também poderem compartilhar, né, o link para outras pessoas poderem estar assistindo. Então, bem-vindas, bem-vindos, né, a esse debate maravilhoso aqui com a Inês. Mas, a Cecília é uma fofa.
Sabe que aqui em São Paulo, no governo da Marta Suplicy, quando ela era do PT, nós nos deparamos com um amigo nosso, que é o Sidney Pita, foi assinar o contrato do apartamento dele e não conseguia assinar na época. Foi lá que nós descobrimos, enquanto movimento, que para poder assinar, ou tinha que ser o casal oposto, né? Homem e mulher, com um familiar aí tradicional, ou teria que ter filhos, né? Nós falamos, nossa, isso é um absurdo isso, né? E aí levou uma grande discussão e foi aqui em São Paulo, foi o primeiro projeto de lei municipal, nós que elaboramos, a União do Movimento de Moradia, a Secretaria da União do Movimento de Moradia, em parceria com a Central de Movimentos Populares, Marcha Mundial de Mulheres, e aí nós precisamos fazer aquilo muito rápido. Aí nós fizemos o projeto de lei e passamos, na época, para o Nabil apresentar o programa e foi aprovado e a Marta sancionou ainda no governo da Marta Suplicy aqui em São Paulo, né? Então, nós, assim, quando você falou nós, eu lembrei que foi nós que fizemos, né? Isso é muito legal, né? E aí, claro, com muito orgulho que vocês, né, conseguiu também, junto aí com o Conselho das Cidades, né, tá apresentando todo esse diferencial que parece que não, mas fez uma diferença muito grande na vida das mulheres, né, que estavam, a grande maioria a gente sabia, às vezes pegava a casa, ela ia lá, participava dos movimentos, ela ia construir, que naquela época, no começo, eram as casas todas construídas, além da autogestão, também era em regime de mutirão, semana, feriado, e aí entrava para dentro da casa, qualquer coisa o marido separava, e ela, às vezes, a grande maioria, as mulheres iam para a rua, ia pagar aluguel ou morar de volta na favela e os marido, companheiro ou qualquer coisa parecida, né? A gente até tem uma brinca, a gente fala que são viúvas de maridos vivos, né? Que fazem isso. Então, esse programa vem assim, uma coisa muito boa na vida das mulheres. E até hoje eu vi aqui alguns comentários também, a Cláudia, algumas pessoas, inclusive dando testemunho, que mora no programa Minha Casa Minha Vida, como a reciclagem, e transformar o centro da cidade em moradia para a população de baixa renda, como o Conjunto da Andara, aqui na Avenida Ipiranga, com a esquina com a São João, né? Aqui no Brás, na Conselheira Crispiniano, aqui no centro de São Paulo, né? Os programas que foram programas que era a área da INSS, da SPU, e que era prédios que estavam há muitos anos, né, abandonado, sem serventia alguma, e que foi de fato transformado, e que a gente ouvia muitas críticas no começo, como que essas pessoas pobres vão viver no centro da cidade. E hoje, assim, estão transformando o centro da cidade. Então, eu acredito que é um dos programas, né, que a gente tem que continuar avançando e que também encontra-se todos parados, porque nunca mais teve programa. Aqui em São Paulo, a gente está tentando com o programa Pode Entrar, que já faz 3 anos de muita luta, e mesmo assim ainda não conseguimos nem construir os terrenos que o Fernando Haddad deixou para os movimentos populares com a conquista através de edital para conseguir construir. Agora, tem uma outra coisa, Inês, que eu acredito que seria muito importante, e vou pedir também para quem está assistindo, pode enviar pergunta para a Inês, que a gente vai ler aqui as perguntas, né? E que é fundamental esse diálogo, né, com quem está assistindo, que é muito importante a gente definir, discutir e debater tudo isso. Mas uma pergunta para você que está aí acompanhando, não só veio do Ministério da Cidade, veio também de uma secretaria no potencial, que é a Secretaria do Ministério das Cidades, mas a atuação das mulheres, você acredita, o que você tem pensado de toda essa mudança, mesmo com essa questão do desgoverno,
e as mulheres não desistiram, está continuando na luta, está resistindo. Eu queria saber um pouco, assim, você que vem acompanhando todas essas discussões aí, inclusive debates em vários lugares, como que você está vendo essa grande atuação e essa luta das mulheres, principalmente partindo do princípio e vendo nessa questão do direito à cidade e daí por diante? Eu acho que dessa desgraceira toda que nos assolou nesses últimos períodos, acho que uma coisa que a gente tem a comemorar são as mulheres e a juventude. Acho que a juventude e as mulheres, a mobilização, as grandes mobilizações, né, que aconteceram, salvaram aí nosso espírito e a nossa assim, nos afagando e nos dando esperança de construção de um país melhor. Eu acho que o tema, né, você aí é uma grande... tem um simbolismo muito grande o que a União tem feito, criando a Secretaria de Mulheres no movimento de moradia, né? As mulheres, historicamente, são base dos movimentos de moradia, mas numericamente não se reflete na quantidade de lideranças mulheres que tem nas direções dos movimentos em geral, né? Acho que a União tem colocado isso no centro da agenda, e acho que isso é uma questão importante. Do ponto de vista das cidades, né? Tivemos juntas aí em alguns debates sobre isso. Acho que o tema, né, da incorporação, da perspectiva de gênero, né, ela, primeiro que ela sempre deve vir acompanhada, né, do tema de raça e classe, né? Acho que classe, raça e gênero, essa interseccionalidade para pensar as políticas públicas é um ferramental que a gente deve incorporar. Que no tema das cidades ele é muito recente, né? Nós não temos essa tradição, né? Historicamente, né? As nossas cidades sempre foram pensadas só na perspectiva, né, da desigualdade, né, e não com esse recorte de gênero, né? Então, acho que isso é um aprendizado que nós precisamos incorporar nas políticas públicas, e até assim, qual que é a agenda das mulheres para as cidades, né? É muito diferente nós falarmos de uma mulher negra que mora na periferia, mulher de baixa renda que mora na periferia, para uma agenda de uma mulher que mora num bairro dos Jardins, por exemplo, para usar aqui o exemplo de São Paulo. Todas elas têm sobre ela um peso de serem responsáveis pela reprodução social, né? Quer dizer, o tema da divisão sexual do trabalho, onde as mulheres são responsáveis pelo cuidado, pela reprodução da vida, as duas estão submetidas, mas é claro que é muito diferente uma agenda de política pública de uma mulher negra que mora na periferia do que uma mulher que mora nos Jardins. Então, isso é importante que a gente incorpore. Nós temos uma dificuldade, inclusive, de incorporar isso, né, Graça? Porque até as nossas estatísticas não são todas feitas com esses recortes, né? Se a gente pensar, por exemplo, né, você pensa a mobilidade, você até consegue, né, origem e destino, você consegue ver a questão do homem e mulher, você tem a constatação de que as mulheres fazem mais viagens a pé,
mas você não consegue perceber isso nas estatísticas oficiais. Você tem que fazer, aprofundar os estudos para saber. Ela faz mais a pé porque ela que ainda é responsável para levar no médico, levar na creche, fazer a compra, cuidar da mãe. Então, essa responsabilidade do cuidado fica normalmente mais a cargo das mulheres, e por isso pensar uma mobilidade, né? Eu não sou especialista nisso, mas pensar uma mobilidade urbana para atender essa mulher precisa ser pensada com percursos que não sejam só de tirar a pessoa do trabalho e levar para casa, mas de percursos mais entrecortados, né? Muitas vezes não só centro-periferia, mas ter percursos mais dentro dos próprios bairros. Tem uma pergunta aqui sobre a questão da diversidade tipológica e maior serviços públicos. Esse, sem dúvida, o tema da localização e do fornecimento dos serviços, ele é um desafio que tem a ver com também o tempo dos municípios em se organizar para planejar a sua estratégia habitacional. Acho que isso foi um dos problemas do Minha Casa Minha Vida, né? Nós tivemos uma grande campanha importantíssima do Estatuto uma campanha dos planos diretores, né? Uma forte mobilização social das universidades, dos movimentos sociais, para a elaboração dos planos diretores que foram tornados obrigatórios, né? A partir de 2001, com o Estatuto das Cidades. E isso foi feito. A expectativa que a gente tinha quando se começou a desenvolver o Minha Casa Minha Vida é que os planos diretores tivessem feito as discussões e a reserva de determinadas áreas, né, de ZEIs, para a produção de habitação social na cidade. O fato é que isso não tinha acontecido, né? Você teve a incorporação das ZEIs em grande parte dos planos diretores, mas as ZEIs das áreas de assentamentos precários, né, foram demarcadas. Mas os espaços para construção de habitação social são disputas mais fortes nos municípios, né? A Graça sabe muito bem como foi, historicamente, inclusive, a luta dos movimentos sociais para incorporar e gravar as ZEIs na cidade de São Paulo. Né? Foi uma luta que vem, né, desde da Luísa Erundina e passa pela Marta, pelo Haddad, e aí no Haddad você consegue estabelecer a demarcação de várias ZEIs, e neste momento a revisão do plano diretor corre um sério risco de uma revisão, e há uma preocupação de como essas ZEIs estão sendo usadas. Isso aconteceu em poucas cidades, né? Então, a localização dos empreendimentos do Minha Casa sofreram também com isso, né? Na hora que você vai promover habitação de baixa renda, os espaços da cidade são restritos, né? Então, acho que esse então, tem mais tempos, né? Tem mais duas perguntas aqui. O Fernando Caldas pergunta: Inês, é possível desenvolver uma política habitacional com mais diversidade de tipologias, mais ofertas de serviços públicos para as famílias precárias? Aí tem mais uma outra, que é com relação ao programa Minha Casa Minha Vida. Qual a perspectiva de retornada, por exemplo, se conseguirmos que a população eleja o Lula agora em 2022,
qual a perspectiva de retomar o programa Minha Casa Minha Vida, já que esse desgoverno acabou com o programa e colocou mais uma vez o Casa Verde e Amarela, que só está beneficiando as grandes construtoras. Tem até, inclusive, um dado de 2019, que são mais de 6 milhões de unidades habitacionais desocupadas, ou seja, que estão vazias. E o déficit habitacional na mesma época da pesquisa da Fundação João Pinheiros são 5 milhões, ou seja, tem 1 milhão a mais, né, que ultrapassa o déficit habitacional, e o programa Casa Verde e Amarela só está servindo, mais uma vez, para beneficiar as grandes construtoras. E nos municípios também não está sendo diferente. Aqui em São Paulo, por exemplo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, na última decisão dele agora é de comprar as casas construídas para as construtoras para atender as famílias, né, de baixa renda. As ex que foram marcadas nos planos diretores, nós só tivemos trabalho de mapear e marcar, que a grande maioria quem está servindo para grande especulação imobiliária. E pior que isso, né? A gente percebe que as famílias de baixa renda, mais uma vez, ficando de fora de tudo isso. Então, a nossa grande esperança é que retoma aí o governo do Partido dos Trabalhadores, o Lula, mas não só o Lula, mas que também a gente consiga aí eleger uma bancada de deputados federais, uma bancada de deputados estaduais, senadores e senadoras, né? Ele fala deputado, mas deputados e deputadas, né? Para poder conseguir, de fato, retornar tudo isso. Mas, assim, qual a perspectiva, Inês? Bom, eu conheço... primeiro, não sou porta-voz, né? Assim, acho que essa coisa mais... Eu acho que é total, né? Eu tenho convicção do compromisso que o Lula tem com o tema da moradia e com o tema dos movimentos sociais e com o tema dos investimentos para as famílias de mais baixa renda. Porque, na verdade, eu acho que o pilar, né, que foi escolhido, né, como o pilar do programa em 2003, se bem que a gente sabe que nós temos uma situação de crise pior do que o primeiro governo Lula, enfim, sabemos, mas o conceito é que eu só cresço, só tem crescimento se eu distribuo, né? Não é eu cresço para depois distribuir. Isso a gente sabe que é uma falácia, né? Quer dizer, na medida, a minha estratégia de crescimento tem que prever a distribuição, né? E a habitação é um componente fundamental, não só de geração de emprego, mas de garantia de direitos, né? O lema, né, que foi até utilizado aqui pelo Geringonça, né? Quer dizer, é a porta de entrada de vários outros direitos, e ela é um componente fundamental para o direito à cidade, que aí é uma dimensão mais estrutural da mudança da vida das pessoas para uma cidade onde ela possa andar com mais segurança, onde ela possa ter as diversas opções de mobilidade. Então, eu diria que é total, né? Acho que, quanto à questão da diversidade tipológica, assim, eu acho que esse é também um tema desafiador, né? Não só quando a gente pensa nas questões urbanas, mas, por exemplo, quando a gente pensa nas cidades amazônicas, né? Como é que a gente vai conseguir ter uma tipologia habitacional que atenda melhor a esse tipo, né, a essa região bioclimática, que são temas que nós precisamos incorporar, né? O tema hoje
das mudanças climáticas e do reflexo dessas mudanças na vida das cidades é um tema hoje sobre o qual a gente não pode não ter opinião, não pode deixar de tratar. Quando a gente... isso significa tanto a questão dos materiais, quanto a incorporação de outras tecnologias, como também de ter um outro olhar para a questão de como é que a gente trata a urbanização, como é que a gente vai fazer a recuperação de rios, como a gente vai tratar o tema da drenagem, né, que historicamente foi tratado tapando, canalizando. Hoje a gente sabe que os estudos e a tecnologia nos recomendam que nós façamos a renaturalização, que a gente tenha aí a convivência com as águas de outra maneira, né? Não espantando, digamos, né? Só afastando as águas, mas que a gente tenha soluções chamadas soluções baseadas na natureza para tornar as cidades mais resilientes e, ao mesmo tempo, mais agradáveis de se viver, né? Então, o tema das tipologias também dialoga com esse tema da sustentabilidade, enfim, da adequação à moradia às regiões diferentes do país, né? Nós temos um país que no sul que gela e que tem uma das temperaturas, né, e uma das umidades mais altas no verão. Você tem cidades, né, amazônicas que a gente todo ano estão praticamente submersas e que então nós precisamos criar sistemas que consigam conviver com essas alterações, né? Tem mais aqui duas perguntas, né? Uma é com relação à Lina, ela pergunta com relação aos despejos, que o prazo é aquele que eu falei no início, né? Vai até dia 31 de março, e o que podemos fazer para sensibilizar o TSF para prorrogar. E a outra é o Wagner, do Viva Quitaúna, que pergunta se o Lula foi eleito, mas a pergunta, eles ainda acham que você é secretária, não é isso? Se a compra antecipada, se vai retornar a compra antecipada, e a Cecília, ela está parabenizando a Cecília Siqueira pelo programa e está achando muito interessante com relação ao debate, principalmente com temas atuais, né? Não só a questão da mulher, mas essa questão mesmo do direito à cidade. Só antes de você responder essa pergunta, ontem, né, eu fui fazer um debate com as mulheres de um conjunto habitacional no Vale do Ribeira, lá na região da Leste. Tinha um conjunto habitacional que as famílias viviam em área de risco. Ainda na época do governo Haddad, só foram atendidas agora, são 600 famílias que mudaram para o local. E o debate é justamente esse, o direito à cidade. E aí a gente faz o debate e elas estão morando lá, tem um ônibus que passa a quase 2 quilômetros do local e essas mulheres e homens acordam cedo para não tem saúde, não está comportando, né, a quantidade de pessoas que foram para lá agora, ou seja, tem dificuldade com relação ao acesso à saúde, tem dificuldade com relação ao acesso à escola e também a mobilidade urbana, o transporte. Aí foi justamente o debate que nós fizemos hoje. Se as mulheres que vivem nas periferias, as mulheres periféricas, as mulheres negras, têm o mesmo acesso, o direito à cidade que vive hoje uma mulher em Moema, uma mulher nos Jardins, uma mulher na Vila Madalena, né? E aí fizemos o levantamento. A grande maioria daquelas mulheres que lá estavam, inclusive negras, né? Periférica. E aí a gente falou assim, porque assim, as pessoas não conseguem ter noção
para poder pensar, né, as pessoas, na grande maioria, pensar justamente essa questão do direito à cidade como um todo, uma cidade inclusiva para mulheres e homens, mulheres e homens negros e pobres, né? E aí, até fiz a seguinte brincadeira com elas. Nós já, no Brasil, já foram eleitos nós já tivemos mais de 30 presidentes da República, né? Quantos negros governaram o país, né? Só foi um na história do Brasil, e que mesmo assim ele ainda não se considerava negro, né? Só para que a gente tenha noção. É disso que a gente está falando, é viver nas cidades desiguais, cidades pensadas por homens brancos e ricos, né, na grande maioria. Como pensar numa cidade que, de fato, inclusiva, que nós, mulheres negras, poder sair na rua com iluminação adequada, com transporte adequado. Hoje de manhã, pela manhã, aqui em São Paulo, a estação de metrô estava um verdadeiro inferno, né? As pessoas levando mais de 2 horas para conseguir entrar no metrô, que parecia mais uma lata de sardinha, né? E isso são todos os dias. Por quê? Porque eles estão privatizando tudo, né? E o preço das passagens aumentando, e nem aí para a qualidade de vida para as pessoas. Então, é importante a gente partir dessa reflexão, né, do direito à cidade, mas de verdade uma cidade inclusiva para homens e mulheres, para brancos e negros. Né? E aí, Inês, deixa aí para ti pensar um pouco junto com a gente aí e responder aí a pergunta dos telespectadores que estão encaminhando para a gente. Não, eu acho que a crise das cidades tem, no tema da mobilidade, um tema que tem um agravamento, digamos, no seu máximo agora durante a pandemia, né? Acho que a clareza, né? Nós, enfim, quem milita nessa área, né? O que não é o meu caso, mas já vinham sendo desenvolvidas as teses que não é razoável que a gente pense que a tarifa vai sustentar o transporte público, né? Então, a mudança de remuneração, a mudança de como o transporte público funciona, ela é iminente. Nós corremos um risco de desregulamentação, né? Tinha um debate feito, estava participando de um debate antes de vir para cá, da desregulamentação do transporte público, né? A gente já teve nós tivemos já lembra, o transporte clandestino, né? Quer dizer, coisas que a gente já havia superado. O risco real hoje é de se retornar, né? Porque você tem aí, digamos, uma crise, uma diminuição da demanda e da oferta, né? E uma crise estrutural nesse setor. Eu acho que pensar uma cidade para as mulheres é pensar uma cidade que seja mais democrática, né, no sentido amplo da palavra, né, cujo direito da cidade seja mais se avance na conquista do direito à cidade. Agora, eu insisto que a gente tem, né, na questão do fortalecimento da organização de base, dos bairros, né, um ponto fundamental para que a gente avance nisso, né, ter clareza de quais são as demandas que nós temos que
reivindicar, né? Um avanço importante que está sendo discutido é de você fazer a regionalização da aplicação do orçamento seguindo um critério de vulnerabilidade, por exemplo, né? Porque nós temos aí a arrecadação, né, dos impostos e tal, a elaboração do orçamento, mas a destinação dos investimentos, elas não obedecem necessariamente uma lógica para suprir os bairros mais carentes. Então, essa discussão, por exemplo, de como se aplica o orçamento municipal, seja o orçamento das transferências, seja o orçamento do próximo imposto, ele é crucial, porque é isso que você falou, né? Como eu posso ter numa região da cidade uma total ausência de serviços básicos de saúde e educação. Não é razoável isso. Então, isso a gente só alcança se a gente olhar para o orçamento do município, olhar para os déficits, né? Seja de equipamentos sociais, seja da mobilidade, dizer, não, a maior parte do meu orçamento eu tenho que investir nessas áreas, né? E aí você tem a distribuição do orçamento, não só pelas políticas setoriais, mas também com um olhar territorial, né? Acho que isso, no nível municipal, é fundamental, e no governo federal, quando olhar para os projetos que deve apoiar, deve também ter esse olhar. Quer dizer, esses projetos que eu estou financiando devem estar atendendo digamos, os territórios de maior vulnerabilidade nas cidades, né? E não os territórios que já têm uma infraestrutura consolidada e que já têm um padrão de vida mais adequado, né? Acho que esse é um tema importante de debate, né? A Bel entrou aí. Já estamos aqui já estamos com 1h15, né, Bel? Não, mas a gente nem percebe, né, Inês e Graça? Eu vim aqui para encerrar, mas eu queria ainda que a Graça e a Inês fizessem considerações finais no seguinte sentido. Na verdade, eu fiquei aqui, a Graça já colocou uma amostragem aqui de perguntas e vários comentários, teve gente do Brasil inteiro que assistiu esse programa, e eu fiquei muito impressionada, porque esse programa conduzido aqui por duas mulheres, ele não só apontou o desmonte das políticas públicas, sobretudo a política da habitação, desde o golpe à presidenta Dilma, e agora com esse governo tão nefasto que nós vivemos hoje, colocando outras políticas no local que são enganosas, que não tem participação popular, que não pensa na mulher, não pensa a questão de gênero, LGBTQI+, que não tem protagonismo de ninguém no que se propõe, e é o desmonte total das políticas. Então, quando a gente vive o retrocesso como esse, é muito mais duro, né, para a gente retomar. Então, eu queria falar aqui que vocês não só apresentaram esse diagnóstico, como produziram aqui para nós uma reflexão propositiva. E isso é muito bacana, porque nós temos como mudar esse país, temos o que propor na área da habitação, a importância dos movimentos sociais, a importância das mulheres à frente dos movimentos sociais, né? Não só na participação, mas na condução, na coordenação, né? E a importância da mulher ocupando os espaços políticos, que não é só o legislativo, mas também os espaços executivos, e que a gente sabe que Lula tem esse compromisso nesse novo governo que ele vai fazer, que nos enche de esperança, de que a mulher vai ter um papel essencial aí na construção de políticas públicas, assumindo
Aí, Inês, e não tem escapatória, e Graça também, há responsabilidade aí de construir políticas públicas que tenha essa inclusão, que tenha essa dimensão democrática e inclusiva, como vocês colocaram aqui. Então, muito bacana. Eu queria que vocês, inclusive, comentassem isso, da importância do papel das mulheres nas várias esferas em que ela participa, não só da sociedade civil, mas também dos cargos políticos. E aí a gente fecha aqui com a nossa apresentação cultural, tudo bem? Tudo bem. Você começa ou eu começo, Inês? Inês começa, fecha com a Gárcia, tá bom. Pode ser? Pode ser. Não, eu vi aqui, passou um comentário muito importante aqui, né? Bom, primeiro, esse tema do taxar as grandes fortunas é um tema muito importante, né? Quer dizer, a gente ter uma reforma tributária, né, que seja mais justa, né? Que você consiga, né? O Lula falou numa dessas entrevistas, né? Quer dizer, pôr o pobre no orçamento, né? E pôr os ricos no imposto de renda, né? Quer dizer, ela é fundamental, né? Nós precisamos ter uma clareza sobre isso. No caso da participação das mulheres, acho que é fundamental que nós tenhamos não só mais mulheres no executivo, mas também no legislativo e no judiciário. Quer dizer, quando a gente aposta, né, num sistema como o Enem, na questão das cotas, nós estamos apostando que é necessário, né, nós estamos fazendo uma aposta que é necessário que outro tipo, né, uma outra visão de mundo chegue aos postos de juiz, né, chegam aos postos do alto escalão de todos os poderes, para que a gente realmente esteja numa democracia, né? A democracia tem um componente, né, de acesso, né, muito importante. Outro tema aqui que a gente deveria... Só um minuto, deixa eu desligar aqui, gente, desculpa. Quem sabe faz ao vivo, né? Assim, o telefone toca assim, sem... Mas, então, a questão de eliminar todos os tipos de discriminação e criar políticas afirmativas faz parte, digamos, já do DNA dos programas que foram apresentados e que ganharam por 4 vezes o voto e a confiança do povo brasileiro, né? E que foram destituídos por um golpe em 2016. Então, eu acho que nós temos condição de retomar um projeto popular baseado na igualdade e baseado na luta contra a desigualdade que é tão absurda nesse país, que faz com que a gente volte a ter um quadro de fome no país, que a gente volte a ver criança vendendo bala nos semáforos, coisas que nós tínhamos conseguido, se não... eu acho que eliminar. Acho que nós, nas grandes cidades, nós não víamos mais as crianças no farol vendendo balinhas. Acho que um projeto que distribua a renda e um projeto que dê esperança de um país melhor. Eu acho que
uma candidatura como a do Lula representa isso, com certeza. Bom, com relação aos movimentos populares, nós temos a seguinte frase, né? Que a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. E é pensando nessa frase que a gente vem trabalhando o tema do direito à cidade, de políticas inclusivas, e é claro que nós ainda temos fé e esperança. Eu falo, a gente vem do verbo esperançar, né? Que as mulheres possam ter, e em 2022, 2023 a gente consiga, né? Avançar e eleger mais mulheres, principalmente mulheres negras, no legislativo, no executivo e no judiciário, justamente para ter toda essa sensibilidade, para na hora que os despejos chegar na mão desses juízes, dessas juízas, ter essa sensibilidade de falar, não, essas pessoas, essas terras não está cumprindo a função social da propriedade que está estabelecido no Estatuto da Cidade, nos planos diretores, e é dever do governo, do poder público, a garantir para todos os brasileiros e brasileiras que vivem nesse país a moradia, a saúde e a educação, né? Porque é disso que nós precisamos. A gente não precisa de armas, a gente não precisa de racismo, a gente não precisa de machismo e nem precisa passar fome, né? E eu acredito que nós, mulheres, a União Nacional por Moradia Popular, e não só a União Nacional, mas todas essas lideranças que vêm atuando firmemente nos movimentos populares, a gente tem essa responsabilidade de ir para os territórios, de ir para as comunidades e mostrar o quanto isso tem sido tem vindo fazendo um desastre na vida da população pobre, né? Vem devastando a vida da população pobre, principalmente da população negra nas periferias, e isso eu sou testemunho, porque durante esse período de pandemia, se não fossem os movimentos populares fazer campanha, distribuir cesta básica, distribuir álcool gel, e inclusive de conscientizar que tinha que se resguardar para poder não ser contaminado pelo Covid. Ontem mesmo a gente estava falando e conversando, vinha no ônibus conversando, e vinha uma senhora negra que ela vai longe comprar as coisas para poder conseguir um preço mais barato. Aí eu falei para ela, a senhora já pensou o quanto esse desgoverno, por ser negacionista, a quantidade de pessoas idosas que morreram e que deram lucro para o governo, inclusive para não receber sua aposentadoria, que levaram anos e anos para conseguir. Aí a mulher negra parou e pensou assim, falou, você é minha filha, eu não tinha parado para pensar nesse ponto de vista que você falou, mas são mais de 650 mil pessoas que morreram, e a grande maioria, estatisticamente comprovado, são a população negra, são os idosos, né? Então, é nesse sentido que nós temos que trabalhar, e aí vem literalmente do verbo esperançar. E eu acredito, o fato de nós sermos mulheres, mais de 50% da população ser mulher, nós temos essa grande responsabilidade de mudar e transformar essa sociedade do jeito que a gente quer, o jeito de ser mulher. Muito bom. Obrigada mais uma vez, Graça, Inês. Foi maravilhoso o programa de hoje. Como eu falei, produziu uma reflexão muito propositiva
para nós aqui, muito importante. E em nome do Geringonça, da equipe Geringonça, de todos e todas que estão aqui nos bastidores, nos assistindo, agradecer imensamente o público que participou muito aqui, muito legal, e a repercussão aqui vai ser grande, a gente já sabe que a nossa militância aguerrida vai repercutir esse programa com esse tema tão importante a nós, e chamar aqui a participação, encerrar. Ah, Graça, eu queria que você falasse, vai ter a vigília dia 30? Você quer anunciar? Eu vou perguntar aqui, porque eu não fui na reunião que está definindo agora. Ah, não tem importância. Depois você fala para a gente, que a gente divulga nas nossas redes, tá? Mas eu queria convidar, dia 31 vai ter a Marcha do Silêncio, que vai sair lá do Ibirapuera. Uma marcha que nos une a todos também contra o genocídio, contra a tortura, contra a violência do Estado, e é muito importante a participação de todas e todos nós nessa Marcha do Silêncio, dia 31. Se a Marizilda puder, ela vai colocar aí embaixo para a gente ver, vai ser no Ibirapuera, Portão 7, se não me falha a memória, às 17 horas. Se eu falar errado, Marizilda, você me corrige, e é importante. Então, vamos lá encerrar com essa apresentação em homenagem às mulheres desse coletivo que é muito sensível, que faz os panfletos bordados, que é um grande apoio à nossa luta, sobretudo a luta das mulheres. Encerrando o programa aqui com vocês, o coletivo Linhas de Sampa, homenageando as mulheres desse mundo todo, desse Brasilzão afora e do mundo todo. Um beijo grande para vocês, muito obrigada, e estamos juntas para outros programas, viu? Nós vamos chamar mais, queremos estar ao lado de vocês e queremos que vocês continuem fazendo programas aqui com a gente, tá bom? Obrigada. Pode soltar, Lúcio.